professor da disciplina de Química Analítica 1, do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Ceará, campus Maracanã. Bem, na aula de hoje nós vamos dar continuidade aos fatores que afetam a solubilidade. Em específico, dentre os fatores que iremos mencionar e daqueles que já foram abordados em aulas anteriores, daremos inicialmente ao efeito de formação de complexos sobre a solubilidade de sólidos pouco solúveis. Ainda na aula de hoje, também abordaremos o efeito do pH sobre essa mesma solubilidade. Para iniciar essa discussão, é interessante que a gente traga à tona o que é o complexo, né? O que são os complexos, quais são os tipos de ligações químicas existentes, são conceitos já vivenciados na química inorgânica. Bem, para começar, complexos são substâncias formadas por um metal e um ligante. Basicamente, nós temos essa definição. Sendo esse metal e esse ligante ligados entre si através de uma ligação coordenada, uma ligação covalente, onde esse ligante, obviamente, terá pares de elétrons disponíveis para serem compartilhados com esse metal. Então percebam que a ligação que existe nesse caso não é uma ligação iônica, como a que geram os sais. No caso que está sendo trabalhado em questão, são ligações covalentes, né? Em geral, esses complexos assumem grande estabilidade frente aos solventes, tanto é que são utilizados em diversos procedimentos analíticos, justamente para conferir esse grau de estabilidade exigido em determinados procedimentos, e também adquirem carga, ou seja, podem ser de carga positiva ou de carga negativa, conferindo então uma condição de solubilidade ao meio. Então vamos de uma abordagem agora mais objetiva. Imagine que você tem aqui um cátion, um metal M+, em que esse metal ele precipita sobre a adição de um ânion X-. Você tem lá o metal M+, mais o cátion, o ânion X-, e da reação química entre ambos pode ocorrer a formação de uma ligação iônica a tal ponto desse composto se transformar em um sal pouco solúvel. Porém, se você fizer um estudo de monitoramento do nível de solubilidade desse material frente à adição do ânion que leva a essa precipitação, poderá ser observado que o material, em vez de aumentar o seu nível de precipitação, ele tenderá a ter uma ressolubilidade ao meio, justamente por conta da formação de complexos, como esses que estão destacados. Então, a situação é a seguinte: tem-se um metal com o seu respectivo ânion para fins de geração de um precipitado. A reação química entre ambos pode levar à formação de um composto pouco solúvel. Porém, elevadas concentrações do ânion podem também levar à formação de substâncias iônicas, denominadas, nesse caso, de complexos, fazendo com que o material volte a se ressolubilizar. Então, esse material, esse ânion que irá se ligar ao metal, é o que nós denominamos de ligante, dentro da estrutura de um complexo. Então, vejam só o exemplo trazido aqui. Nós temos o metal chumbo, metal 2+, em que ele se ligará ao ânion iodeto. Percebam que, dependendo das quantidades e das configurações e das condições reacionais, o chumbo e o iodeto podem interagir no sentido de gerar o iodeto de chumbo, o sal PbIO2, que é um sal de baixíssima solubilidade. Porém, no mesmo contexto, no mesmo sistema, essas duas espécies químicas também podem interagir em um formato distinto, não no sentido de haver uma ligação iônica entre os íons, mas sim de haver um compartilhamento dos elétrons entre ambos, formando então o complexo. Vejam que esse complexo é formado através de uma ligação covalente entre chumbo e iodo e adquire uma carga positiva justamente para manter o balanço elétrico. O chumbo possui duas cargas positivas, enquanto que o iodeto uma carga negativa,
quando ligados entre si para a formação de um complexo, haverá o excesso de uma carga positiva. Então, esse produto reacional da interação entre o metal e um ligante, através de uma ligação coordenada, ligação covalente, é o que se denomina complexo. Isso pode ser visto de uma forma mais clara através do gráfico do perfil de solubilidade do chumbo em função da concentração do iodeto. Note que em condições normais, o iodeto de chumbo ele é um composto de baixa solubilidade. Tanto é que é representado aqui o seu equilíbrio de solubilidade quando da formação do seu respectivo cátion, chumbo, e do seu respectivo ânion, iodeto, sendo considerada ainda a estequiometria dentro da estrutura química do composto. A constante de equilíbrio envolvida nessa reação é a constante do produto solubilidade, que de fato percebam que para o iodeto e de chumbo tem-se um KPS da ordem de 10 a menos 9, o que confere a esse material realmente uma baixa solubilidade. Agora imagine um sistema em que se tenha o chumbo e o iodeto sendo adicionado à solução que possui o chumbo. Inicialmente será percebida a formação desse composto pouco solúvel, o iodeto de chumbo. Porém, ao passo em que a concentração do iodeto é incrementada, outros elementos, outras espécies químicas poderão ser formadas e isso com certeza provocará consequências sobre o nível de solubilidade do iodeto de chumbo. Altas concentrações de iodeto levam a uma dissolução do iodeto de chumbo devido à formação de complexos. Então, além de ocorrer a reação química de ligação iônica entre o iodeto e o chumbo para formar o iodeto de chumbo, o chumbo e o iodeto, sob condições de alta concentração de iodeto, também poderão reagir no sentido de ter uma ligação covalente entre ambos. E aí percebam que os produtos dessas reações não serão mais produtos sólidos, serão produtos iônicos ou moleculares com grau de dissolução em meio aquoso. Todos esses componentes apresentados nessas reações são produtos de complexos, né? Isso é ilustrado no perfil de solubilidade do chumbo frente à concentração de iodeto. Notem que o gráfico em azul apresenta, a linha azul, melhor dizendo, apresenta a concentração total de chumbo. E o que nós podemos interpretar? O gráfico, primeiramente, ele é construído em função da concentração de chumbo, concentração total de chumbo como eixo Y, e concentração de iodeto no eixo X. Ambos, nesse caso, estão em escala logarítmica. Em baixa concentração de iodeto, tem-se uma alta concentração de chumbo. Ao passo em que o iodeto vai aumentando de concentração, a concentração de chumbo também vai decaindo, justamente porque você vai favorecendo o efeito do íon comum. Ao passo em que o efeito do íon comum ocorre, a concentração de iodeto vai sendo incrementada ao meio e isso provoca um deslocamento do equilíbrio de solubilidade. Como nós estamos aumentando um dos componentes, um dos membros da direita da reação, o sistema tenderá a se deslocar para a esquerda. Consequentemente, o que está à esquerda do equilíbrio irá aumentar em quantidade. No caso aí, a fração sólida será aumentada, enquanto que a fração iônica será diminuída. É o que estamos percebendo nesse primeiro ponto. A concentração de chumbo, aquela que está livre ao meio, e aí essa concentração de chumbo é reportada em termos de chumbo 2+, vai decaindo, ao passo que o iodeto vai aumentando, fazendo com que a solubilidade do material diminua, ou seja, a fração sólida aumenta de quantidade. Porém, se continuarmos a aumentar a concentração de iodeto, que é o que está acontecendo ao andarmos à direita no eixo X, a concentração de iodeto vai ser incrementada, outros fenômenos podem acontecer.
justamente devido a reações químicas paralelas derivadas da formação de complexos. Nesse sentido, em altas concentrações de iodeto, o sistema já é limitado, já é governado pela formação de complexos. E como o complexo adquire carga e é solúvel ao meio, percebe-se que a concentração de chumbo tende a evoluir novamente. Ou seja, o chumbo 2+ tende a aumentar de quantidade. Portanto, haverá uma ressolubilidade do material. Então, imagine a situação de que o chumbo precipita sobre a adição de iodeto. Mas, em determinada quantidade, se incrementarmos a concentração de iodeto demasiadamente, em vez de propagarmos ainda mais a precipitação do iodeto de chumbo, esse material estará ressolubilizado. É o que é percebido, então, nesse gráfico à direita, né? Quando a concentração de iodeto aumenta demasiadamente, percebam que isso afetará também o equilíbrio do sistema. Nesse caso, a concentração de iodeto sendo aumentada, o sistema se deslocará no sentido da direita, justamente na tentativa de diminuir aquilo que foi aumentado. Como consequência, a concentração de chumbo livre deve cair e a concentração de chumbo complexado deve aumentar. É o que passa a acontecer aqui nessa situação, né? Na verdade, há uma mudança de perfil de existência do chumbo. Antes ele estava em condição totalmente livre, e esse livre aqui é derivado da reação de precipitação, e agora ele passará a estar complexado. Complexos também faz parte de um equilíbrio químico. E tal qual um equilíbrio químico, tal qual qualquer equilíbrio químico abordado até então, existem constantes de equilíbrio apropriada para cada tipo de equilíbrio químico. Nós vimos que para os equilíbrios de neutralização, tem-se as constantes de acidez, o Ka, e a constante de basicidade, o Kb, a lei do Kw. Para o equilíbrio de solubilidade, tem-se o Kps, que é a constante do produto de solubilidade. E para os complexos, tem-se a constante de formação. Constante de formação, ou Kf, é designada para o equilíbrio de formação de complexos, que é o que está apresentado em destaque, né? Perceba que o M representa o nosso metal e X representa o ligante. Lembrando que da reação entre ambos ocorrerá uma ligação coordenada, uma ligação covalente. Se ocorrer uma ligação do tipo iônica, aí o equilíbrio que passa a existir é o equilíbrio de precipitação, uma vez que o material a ser formado deve ser de baixa solubilidade. Professor, o que é que leva um componente a se ligar ao outro, de uma forma ou de outra, iônica ou covalente? Depende muito das quantidades envolvidas. Em geral, os complexos são formados em altas concentrações de ligantes, em excesso de ligante, né? Então, veja que o metal, quando ligado ao ligante, ele formará um primeiro complexo, sendo esse complexo participante de um equilíbrio químico, ou seja, temos uma reação direta e uma reação inversa. E como qualquer constante de equilíbrio, sempre o raciocínio matemático é concentração de produtos dividido pela concentração de reagentes. Então, o que está sendo demonstrado na primeira reação química apresentada. Se evoluirmos ainda mais com as concentrações de ligantes, que é o que está sendo demonstrado nas duas reações abaixo, teremos também outros equilíbrios químicos sendo abordados. Isso aqui, a quantidade de reações consecutivas, depende muito das características e dos componentes químicos que estão sendo levantados. Você pode ter aí 3, 4, 5 complexos sendo formados para o mesmo metal. Depende muito, é muito específico a cada metal que é trabalhado e, obviamente, para cada ligante. O fato é que quando o primeiro complexo é formado,
ele também poderá ser novamente complexado com uma maior quantidade de ligante. Se continuarmos a aumentar a quantidade de ligante, ele será adicionado ao primeiro complexo, formando um segundo complexo. Se essa quantidade de ligante for incrementada, sempre ela será adicionada ao complexo anterior. E aí, as constantes de formação passam a ser representadas no mesmo sentido. Produtos sobre reagente. Existe uma outra forma de representar essas mesmas constantes de equilíbrio de uma forma, vamos dizer assim, mais didática, que são as constantes cumulativas, as apresentadas mais abaixo, representadas com a letra beta. As constantes cumulativas, elas representam bem a concentração, ou melhor dizendo, a quantidade de ligante frente àquele metal que é abordado. Notem que a reação química, ela muda de configuração no sentido da sua representação. O que está sendo representado nas constantes de formação propriamente dita são os metais ou os complexos ligados ao ligante. Então, o ligante é mantido como componente único aqui do sistema em sua estequiometria. Ao passo que as constantes cumulativas, percebam que o que é mantido constante, fixo, é a quantidade de metal e sendo incrementada consecutivamente a quantidade de ligante. Então, nós temos a primeira constante de equilíbrio, que é igual, seria no caso o beta 1. O beta 1 é igual ao K1. Porém, a partir do segundo equilíbrio, tem-se o beta 2. Percebam que o beta 2 é uma junção da primeira reação com a segunda reação, onde teríamos um produto das duas constantes de equilíbrio K1 e K2, o que daria então a equação química de beta 2, e isso é consecutivo às várias constantes de equilíbrio adiante. O conceito abordado até então na forma de um exercício. No caso em questão, nós estamos tratando novamente do equilíbrio de solubilidade do iodeto de chumbo. Porém, agora iremos levar em consideração possíveis reações secundárias de formação de complexos, sendo estes decorrentes de uma consecutiva adição do ligante ao meio. Então, na questão em destaque, nós temos o seguinte enunciado: determine as concentrações das espécies chumbo e dos seus complexos, e aí você tem o PBI+, o PBI2 aquoso, o PBI3- e o PBI4,2-, em uma solução saturada com iodeto de chumbo, contendo o iodeto na concentração de, item A, 0,001 mols por litro e item B, 1 mol por litro. O primeiro fato chama a atenção para todos. É a representação desses complexos. Nós temos o chumbo livre e à medida que o iodeto vai sendo adicionado, obviamente a carga daquele íon resultante dessa adição vai sendo diminuída, uma vez que o iodeto é uma espécie aniônica monovalente, ou seja, a cada iodeto introduzido na estrutura, retira-se uma carga positiva. Por isso que tem-se Pb2+, Pbi+, quando se tem 2 iodetos, a estrutura fica com molécula neutra. 3 iodetos, você agora tem um excesso de uma carga negativa, e 4 iodetos, excesso de 2 cargas negativas. Só para salientar que esse iodeto de chumbo apresentado aqui, ele é um complexo, não é um sal pouco solúvel, porque o tipo de ligação existente entre as duas espécies químicas é covalente e não iônica. Estão apresentadas agora as reações químicas do sistema, onde temos a reação de equilíbrio de solubilidade, ou seja, o iodeto de chumbo sendo parcialmente solubilizado em seu cátion e seu ânion, e essa reação ela é representada por sua constante de produto solubilidade, bem como as reações que demonstram a formação dos complexos, todos eles em decorrência da adição consecutiva de iodeto ao meio,
né? Perceba que aqui você tem a formação do primeiro complexo reacional e as próximas reações, a constante de equilíbrio envolvida é aquela que eu mencionei agora por último, que são as constantes cumulativas. Perceba que é didaticamente mais interessante de se representar as constantes cumulativas, porque temos aqui a visualização direta do efeito do ligante sobre o metal. Outro fato que chama a atenção é a grandeza que essas constantes de equilíbrio assumem. Enquanto que as constantes de solubilidade assumem uma grandeza bem baixa, um expoente negativo, e às vezes bem negativo, menos 9, menos 15, menos 33, as constantes de formação já têm um direcionamento mais espontâneo. Rapidamente atinge-se o equilíbrio quando da formação de complexos. Tanto é que os expoentes dos seus valores de constante de equilíbrio são todos positivos. Ou seja, a reação se desloca mais preferencialmente para a direita do que a esquerda. Então vamos avaliar o efeito da presença do iodeto em duas concentrações distintas sobre uma solução saturada de iodeto de chumbo. Primeiramente, se a solução está saturada de iodeto de chumbo, haverá a presença do precipitado no meio, consequentemente a concentração do chumbo poderá ser calculada em função dessa pequena extensão pela qual o material se solubilizou. Nesse caso, a concentração de chumbo é calculada em função da sua constante do produto de solubilidade. Sabendo-se que essa constante do produto de solubilidade é o produto iônico entre o chumbo e a concentração de iodeto elevado ao quadrado, faz-se uma simples relação matemática para encontrar a concentração de chumbo. E ao substituirmos os valores, considerando que no item A estamos trabalhando com a concentração de iodeto de 0,001 mols por litro, teremos uma concentração de chumbo decorrente do processo de solubilidade do sal pouco solúvel, equivalente a 7,9 vezes 10 a menos 3 molar. Iremos agora, em função dessa concentração de chumbo previamente conhecida, determinar a concentração de cada complexo formado nesse sistema. O primeiro deles é o complexo com a participação de um iodeto. Portanto, utilizaremos a primeira relação de equilíbrio, o K1. Nessa constante de equilíbrio, vejam aqui que está sendo representada já a forma pela qual ela é escrita, a concentração do complexo é facilmente obtida em função do produto K1 vezes chumbo vezes iodeto, uma vez que esses dois termos da equação estão como denominadores na relação de equilíbrio. Daí passam para o outro lado, multiplicando. Substituindo os valores conhecidos, uma vez que sabemos o valor da constante de equilíbrio, sabemos o valor da concentração de chumbo, que foi calculada desde o início, e o quanto de iodeto está sendo trabalhado, a concentração do complexo é de 7,9 vezes 10 a menos 4 molar. Notem que a concentração do complexo já assume certa relevância, mesmo que a concentração do chumbo decorrente do sólido pouco solúvel ainda seja predominante. Mesmo assim, o complexo já assume 10% do valor da concentração do chumbo decorrente do sólido. O que de fato é interessante que seja abordado a formação de complexos sobre o equilíbrio de solubilidade. Vamos ver mais adiante os outros complexos. Com a contínua adição de iodeto, poderá ser formado ainda o segundo complexo, que é o iodeto de chumbo, molecular e eletronicamente neutro, mas totalmente solúvel ao meio. Aplicando-se os valores conhecidos, uma vez que é conhecido o valor de beta-2, concentração de chumbo e de iodeto, teremos uma concentração para esse complexo da ordem de 10 a menos 5 molar. Partindo-se para o terceiro complexo formado, agora utilizaremos a constante cumulativa beta-3. E notem que o iodeto agora está elevado ao cubo, bem como no complexo anterior estava elevado ao quadrado. Isso demonstra a gradativa adição de iodeto ao meio.
Nesse sentido, substituindo os valores existentes, teremos um complexo de concentração da ordem de 10 a menos 8. Só para salientar que o iodeto não está sendo continuamente adicionado. Ele está mantido em concentração fixa de 0,001, mas que, dependendo da sua concentração, você tem aí um fracionamento do chumbo em diferentes espécies, seja ele isolado, seja ele na presença dos complexos. Nós perceberemos isso com mais nitidez quando abordarmos o item B. Por fim, o último complexo formado será aquele com a presença de 4 iodetos, e aí estaremos abordando a última relação de equilíbrio, onde, também substituindo pelos valores existentes e tomando-se o cuidado de elevar o iodeto à quarta potência, o valor de concentração desse complexo já é da ordem de 10 a menos 10. Bem, o item B possibilita então identificarmos o efeito da concentração do iodeto sobre a distribuição do chumbo em relação à sua especiação. Especiação nada mais é do que essa quantificação de todas as formas possíveis pela qual um elemento pode estar disponível, seja ele isolado, seja ele complexado. Então é o que vamos abordar agora no item B. Ora, utilizaremos o mesmo raciocínio, só iremos mudar o valor de iodeto. Quando levamos em consideração a concentração de iodeto em 1 mol por litro, percebam que a concentração do chumbo derivada do sólido pouco solúvel é muito menor. E isso, com certeza, é decorrente do efeito do íon comum. Quando se tem uma altíssima concentração de iodeto, menos metal estará disponível. Porém, ao mesmo passo em que a concentração do chumbo livre se torna cada vez menor, o chumbo complexado, como vimos anteriormente, irá aumentar em quantidade. Então, o primeiro complexo já terá uma concentração da ordem de 10 a menos 7, o que ainda é menor do que aquela encontrada para uma baixa concentração de iodeto trabalhada no item A. Porém, os outros complexos já vão se tornando cada vez mais relevantes. O primeiro complexo, eletronicamente neutro, se mantém constante, enquanto que os demais complexos, percebam, com 3 iodetos, você já tem uma mudança da ordem de 1000 vezes da sua concentração, e o último complexo, você já tem uma mudança da ordem de 10 a sexta, ou seja, 1 milhão de vezes é afetada a concentração da espécie. Né? Então isso muda o perfil pelo qual o chumbo se torna disponível ao meio. Em baixa concentração de iodeto, que é o que foi trabalhado no item A, o chumbo está predominantemente disponível como decorrência do equilíbrio de solubilidade. Em alta concentração de iodeto, o chumbo agora estará disponível predominantemente na forma de complexo, especificamente na forma do seu último complexo, que é o PbI4 2-. Então isso aí muda o estudo, uma vez que, por exemplo, afeta drasticamente possíveis reações que se planejam executar. Em baixa concentração de iodeto, nós temos o excesso de carga positiva, o chumbo está representado com a carga positiva predominantemente. Em alta concentração de iodeto, o chumbo agora está predominantemente ligado a uma estrutura molecular negativa, e aí isso afeta possíveis processos que se queiram realizar mediante reações de atração eletrostática, por exemplo. Solubilidade de materiais pouco solúveis, um efeito muito relevante é o efeito do pH do meio, que é o que iremos abordar a partir de agora. Para entendermos o efeito do pH sobre a solubilidade de materiais pouco solúveis, vamos levar em consideração a representação genérica de um sólido pouco solúvel. No caso aqui estamos trabalhando com o sólido MX. Esse MX irá se solubilizar parcialmente, liberando o seu cátion e o seu ânion. Sendo esse ânion derivado de um eletrólito fraco,
ele poderá sofrer variações da sua concentração em função da mudança do pH do meio. Então percebam que o ânion poderá interagir com o H+, no sentido de gerar um intermediário reacional hidrogenado em uma primeira etapa e em uma segunda etapa. Caso esse ânion seja monovalente, estaremos trabalhando com uma única etapa quanto ao efeito do pH do meio. Somando-se todas essas etapas que estão sendo apresentadas, teremos o cancelamento daquelas espécies químicas que são iguais, mas que estão em lados opostos das reações, sendo a reação global, então, representada por o sólido pouco solúvel interagindo com o íon H+ no meio, representando justamente o efeito do pH, liberando o metal, o cátion, solúvel, e tendo aqui a participação daquele ácido que pode promover a alteração do pH do meio, né? Agora, como é que isso daí pode ser avaliado do ponto de vista de deslocamento de equilíbrio? Imaginemos o seguinte, que aumentaremos a concentração de H+ naquele meio, ou seja, em baixo pH. Ao diminuirmos o pH de uma solução contendo o sólido pouco solúvel dessa estrutura química, estamos aumentando a concentração de H+ do meio. Consequentemente, esse equilíbrio químico ele será perturbado. Como estamos aumentando um dos membros à esquerda da reação, o sistema tenderá a se comportar de maneira inversa a essa mesma perturbação. Ele vai tentar, então, retirar aquilo que foi aumentado, tendo como consequência um deslocamento para a direita. Ao termos um deslocamento da esquerda para a direita, o que está à esquerda do deslocamento se comportará como reagente e o que está à direita do deslocamento se comportará como produto. Nesse sentido, então, nesse caso, teremos um aumento da concentração do metal livre, ou seja, da fração solúvel, e uma diminuição da concentração da fração sólida. Então, a interpretação que chegamos é que, com a diminuição do pH e o consequente aumento da concentração de H+, estamos promovendo uma maior solubilidade do meio, uma vez que a concentração da fração sólida está diminuindo e a concentração da fração solúvel está aumentando. Do contrário, se fizéssemos uma alcalinização daquela solução, o comportamento seria exatamente o inverso. Estaremos privilegiando, nesse caso aí, um aumento da precipitação dessas espécies. Esse sistema também é representado pelas constantes de equilíbrio envolvidas, onde temos o Kps derivado da reação química de solubilidade e as constantes de acidez, uma vez que, se percebermos bem, nós temos aqui um ácido diprótico em equilíbrio no seu primeiro estágio de ionização, K1. A fração intermediária do ácido diprótico em equilíbrio com seus íons, segundo estágio de ionização, K2. Então agora o que nós vamos fazer é levar em consideração as constantes de acidez dentro do equilíbrio de solubilidade. A aplicação do conteúdo frente ao exercício proposto. A ideia é calcular a solubilidade molar do oxalato de cálcio em uma solução que foi tamponada em pH 4. Então notem que, nesse caso aqui, existe um pH específico pelo qual é pretendido o cálculo da quantidade solúvel desse sólido de baixa solubilidade. O sólido em questão é o oxalato de cálcio, como está demonstrado por essa primeira reação química. Uma vez solubilizado, mesmo que isso seja em baixa extensão, ele irá liberar ao meio o cálcio e o ânion oxalato, sendo essa extensão de solubilidade representada pelo valor da constante do produto de solubilidade. Além dessa reação, também é disponível as reações de ionização do ácido oxálico. Por que ácido oxálico? Justamente porque esse ânion que constitui o oxalato de cálcio, o ânion oxalato, ele deriva de um ácido fraco, de um eletrólito fraco. Portanto,
será perceptível o efeito do pH sobre a solubilidade desse material, uma vez que o oxalato, o ácido oxálico, é um ácido fraco. Esse ácido é um ácido diprótico, então ele está sendo demonstrado aqui as suas duas etapas de ionização, K1 e K2, além da reação global, lembrando que ao se somar reações individuais, a constante de equilíbrio global é o produto das reações elementares. Então, K1 vezes K2 assume esse valor que está sendo demonstrado de 3 vezes 10 a menos 6. Para iniciarmos o cálculo dessa solubilidade, vamos fazer a consideração de que aquela quantidade, por menor que seja, solúvel do oxalato de cálcio, estequiometricamente irá liberar ao meio a mesma quantidade em termos de cálcio e de oxalato. É importante notar a estequiometria envolvida, porque ela tem um efeito bem relevante no cálculo de solubilidade. No caso em questão, a estequiometria facilitará o cálculo, uma vez que é de 1 para 1. A mesma quantidade de cálcio é igual à concentração de oxalato no meio. Note que a representação que está sendo abordada aqui é distinta do que está habitual. Uma vez que existe uma única fonte de cálcio ao meio, que é a simples solubilização do oxalato de cálcio, podemos afirmar que a concentração de cálcio será exatamente a sua concentração de equilíbrio. Porém, o mesmo não irá existir ao oxalato, uma vez que, a depender do pH, o ânion oxalato pode estar presente como ânion oxalato propriamente dito, mas também como hidrogênio oxalato ou ácido oxálico. Como vimos na última aula do equilíbrio de solubilidade, de neutralização, as espécies químicas são fracionadas a respeito do pH do meio. Dependendo do pH do meio, uma espécie química poderá predominar sobre a outra. Por isso, então, é que para o ânion oxalato, estou representando a sua concentração total. Sendo essa concentração total o somatório das concentrações de equilíbrio individuais de cada espécie que ele pode existir. O que iremos fazer agora é trabalhar as relações de equilíbrio de neutralização no sentido de deixá-las todas em função de uma única espécie. E a única espécie a ser trabalhada aqui no caso é o ânion oxalato, uma vez que é exclusivamente um ânion oxalato que participa do equilíbrio de solubilidade. Então nós temos que procurar, em relação às constantes de acidez, fazer com que a representação do hidrogênio oxalato se transforme especificamente em oxalato e que do ácido oxálico também fique em função do ânion oxalato. Isso é facilmente feito através do uso das constantes de equilíbrio individuais de cada etapa de ionização. O hidrogênio oxalato, por exemplo, assume na segunda relação de equilíbrio uma relação entre ele e o ânion oxalato. Vejam que K2 ele é igual a H+ vezes oxalato dividido por hidrogênio oxalato. Então, a concentração de hidrogênio oxalato fica em função do ânion oxalato através dessa representação aqui. No mesmo sentido, iremos deixar a concentração do ácido oxálico em função do ânion oxalato. E isso é muito bem percebido na reação global, uma vez que nela nós nos deparamos com a relação de equilíbrio entre o ácido oxálico e o ânion oxalato. Deixando uma espécie em função da outra, chegamos a essa representação. A partir de então, agora é substituir pelos valores conhecidos. Onde tem-se H+, teremos agora 10 a menos 4. 10 a menos 4 justamente porque o pH do meio está fixo em 4. pH igual a 4 remete a uma concentração de H+ igual a 10 a menos 4 mols por litro. E onde tem K2 e K1, esses valores serão substituídos por aqueles que são conhecidos. Realizando-se então esse cálculo, chegamos a essa primeira etapa de cálculo algébrico, onde percebem que todos agora estão em função de uma única espécie, que é o ânion oxalato. Somando-se essas três espécies, temos então que a concentração de cálcio é igual a 2,85
vezes a concentração do ânion oxalato, sua concentração de equilíbrio. Isolando o ânion oxalato, tem-se então que o seu valor é igual à concentração de cálcio dividido por 2,85. A partir de agora, nós podemos trabalhar com a relação de equilíbrio de solubilidade no sentido de exprimir a solubilidade do material oxalato de cálcio. Tendo-se que o valor de Kps é o produto iônico entre cálcio e oxalato, iremos substituir a concentração do oxalato por aquela que foi definida a partir da relação de equilíbrio, considerando-se as ionizações derivadas da acidificação do meio. Ou seja, o Kps é igual à concentração de cálcio vezes a concentração de cálcio dividido por 2,85. Logo, teremos uma concentração de cálcio elevada ao quadrado. A extração do termo quadrático do produto cálcio vezes cálcio remete a uma raiz quadrada. E lembremos que da relação de equilíbrio inicial, a concentração de cálcio é equivalente à própria solubilidade desse material. Então, ao calcularmos a concentração de cálcio, estamos automaticamente calculando a solubilidade do sólido pouco solúvel. O valor de Kps será multiplicado por 2,85, sendo então colocado esse termo em raiz quadrada. Substituindo o valor de Kps e multiplicando pelo valor de 2,85, teremos uma solubilidade de 7 vezes 10 a menos 5 mols por litro. Utilizando-se das definições já vistas quanto à composição fracionária do meio. O mesmo raciocínio que construímos para o sólido genérico é novamente trazido à tona, onde aqui é percebido o efeito do pH sobre a solubilidade do material. Ao se trabalhar com a constante de equilíbrio de solubilidade, temos que o seu valor é representado pelo produto iônico, do cátion vezes do ânion. O fato é que, como vimos, esse ânion ele deriva de um eletrólito fraco, sendo esse eletrólito fraco também presente no seu ácido de origem. E, visualizando especificamente a concentração de equilíbrio dessa espécie aniônica, a sua quantidade pode ser muito bem representada por sua composição fracionária. Ou seja, a composição fracionária do ânion X2-, ela é igual à sua concentração de equilíbrio pela concentração total do ácido que lhe constitui. Lembrando que esse X2- pode estar presente como X2- propriamente dito, HX- ou H2X. Por isso que a sua composição fracionária é exatamente igual à sua concentração de equilíbrio dividido pela concentração total, que leva em consideração as possíveis espécies que estão sendo consideradas. Então, a concentração de equilíbrio é igual ao seu coeficiente alfa vezes a concentração das espécies químicas do ácido que lhe constitui. Substituindo isso daí no Kps, temos essa primeira relação, em que o valor da concentração do metal é multiplicado pelo coeficiente alfa vezes a concentração analítica do ácido. Agora percebam que na reação global em que levamos em consideração a concentração do metal e a concentração do ácido, que esse ácido, lembremos que é o somatório das contribuições das três espécies químicas, assume uma estequiometria igual, ou seja, para cada metal presente no meio, há a mesma quantidade do ácido de origem. Ou seja, as concentrações dessas duas espécies são iguais. Levando-se esse fato em consideração, teremos que o produto entre metal e concentração do ácido poderá ser representada como a concentração do metal ao quadrado. E fica aqui faltando o seu produto acerca da composição fracionária, coeficiente alfa e X2-. Relembrando novamente que o coeficiente alfa de X2- é uma representação matemática que leva em conta as duas etapas de ionização do seu ácido de origem, temos que a concentração do metal
que foi isolada da expressão anterior e por ser quadrática, nós temos a sua extração em termos de raiz, fica como sendo a razão entre o KPS e o coeficiente alfa em raiz quadrada. Substituindo o coeficiente alfa pela expressão matemática que lhe dá origem, temos então que a concentração do metal pode ser calculada pela raiz quadrada do KPS vezes o coeficiente alfa, que está representado pelas etapas de ionização do seu ácido de origem. Só para salientar que essa expressão em específico é válida para sólidos de composição MX, em que X é um ânion bivalente. Se por um acaso tivesse um sólido de composição M2X ou MX2, outra expressão teria que ser demonstrada para que tenhamos o cálculo da solubilidade através de uma equação direta. De cálcio. Seguindo o mesmo raciocínio, agora iremos aplicar a expressão apenas para confirmar que ela também é útil no sentido de calcular a solubilidade do material. Então, em vez de desenvolver todas aquelas etapas, podemos simplesmente aplicar a expressão de solubilidade, em que ela assume o valor da constante de solubilidade, os valores das constantes de equilíbrio, de acidez e como única variável a concentração de H+ do meio, que é justamente o que se pretende investigar, o efeito do pH. Então, substituindo-se os valores conhecidos frente à expressão apresentada, teremos que o valor obtido é exatamente igual àquele calculado anteriormente. Então, é uma alternativa para desenvolvimento do cálculo de solubilidade de materiais variados em função do pH do meio. Ok? Então, pessoal, a gente pode dar por encerrado o nosso tema de hoje. Serão destacadas algumas questões do nosso livro de referência, que é o Scoop, que tratam sobre essa temática. É o efeito da formação de complexos e o efeito do pH sobre a solubilidade do material. Ok? Então, até breve.